Graça e paz seja convosco em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nesta noite. Que o Senhor vos cubra com a sua graça e com a sua glória. Nesta noite nós temos duas mensagens interligadas que elas fecham para Deus abençoar as nossas vidas e que Ele possa cumprir a sua vontade na sua, na minha e em nossas vidas. Eu abrirei Apocalipse capítulo 3, vamos ler do verso 17 ao 20 e logo mais eu explano isso aqui, a pastora vai ler Lucas capítulo 19, do 1 ao verso 10 e nós vamos aqui comentar sobre, eu creio que Deus vai falar aos vossos corações. Amém? Acompanhe a leitura. Apocalipse capítulo 3, verso 17 ao verso 20. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei ele comigo. Na revelação de João Evangelista, em Apocalipse, neste texto, João, em visão, ele testemunha tudo aquilo que ele presenciou naquela visão com Jesus, quando preso, recluso na ilha de Patmos. E aqui, João, o Senhor fala a três igrejas, a Sardes, a Filadélfia, e leva essa mensagem juntamente para a igreja de Laodiceia também. Mas é na igreja de Laodiceia que o Senhor traz a maior repreensão, como chamada de atenção. Se veja que logo na entrada, parece que Laodiceia só se preocupava com festejos, só se preocupava com glamour, com a aparência exterior. E o Senhor diz que eles não eram nada, a não ser pobres, miseráveis, cegos e nus. E o Senhor diz, em chamamento de atenção, a tudo aquilo que nós sabemos, que temos conhecimento, que devemos obedecer aos mandamentos, aos estatutos, às ordenanças do Senhor e, sobretudo, isso, obediência, fidelidade a Deus. Não estava vendo isso nas igrejas que o Senhor aqui reportou, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Principalmente Laodiceia, que era a que estava mais complicada a situação. As outras ainda haviam atenuantes, né? Como a própria Filadélfia, o Senhor disse que escreveriam o nome de Deus com eles e se sentariam com eles. Mas é aqui nesse ponto aonde o Senhor, nesse chamamento de atenção, ele também diz que ele disciplina a todo aquele que ele ama. Mas quando é que Deus disciplina? O Senhor disciplina quando nós nos afastamos da verdade da sua palavra, quando nós nos afastamos da sua comunhão, da sua presença. O Senhor falava acerca dessas situações que as igrejas haviam abortado. E ele diz que a falta deles em três situações: na palavra, na cobertura do seu espírito, da sua presença e, além do mais, visão espiritual que eles haviam perdido. Quando ele fala no verso 18, que manda: aconselho-te que de mim compres ouro puro e refinado, para que te enriqueças. Porque eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus, mas não perderam essa visão. E ele diz que também pudesse eles ter vestes brancas para cobrir a vergonha da sua nudez, e que eles ungissem os olhos com colírio para que pudessem ver e não fossem enganados pelo maligno. Então, olha, em tudo isso aqui, ele chega e diz o que eles estavam precisando. Ele diz:
Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Que Deus maravilhoso, gentil, educado, e diz, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Sabe, as pessoas daquela época, como também nos dias de hoje, nós podemos ver uma coisa. Eu posso ser amigo de várias pessoas, cumprimentar, falar com elas, apertar a mão, mas eu não tenho acesso que elas entrem na minha casa. Naquela época, não diferente do dia de hoje, muitas pessoas são amigas de Jesus, tem Jesus na camisa, no peito, escreve Jesus no braço, nas costas, nos ombros, no ombro, em todo canto. Mas o que Jesus falava naquela época para aquele povo, aquelas igrejas, não está diferente dos dias de hoje. Que as pessoas não estão dando acesso a Jesus em seus corações. Então, essa é a diferença. E quando nós olhamos isso daqui, quando nós abrimos a porta do nosso coração, existe uma novidade de vida. Haverá uma nova porção de alegria do Espírito do Senhor. Haverá uma nova novidade de vida. Então esta é a proposta que nós vamos falar nesta noite e que logo agora a pastora vai ler o segundo texto para nós comentarmos. Exato. Do 19, do 1 ao 10. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Pastor. Glória a Deus. O texto que nós lemos anterior, ele fala de necessidade de conhecer Jesus, daqueles que haviam esquecido de quem ele era, o que ele fez e o que ele poderia fazer. E esse tempo onde João, na ilha de Patmos, ele tinha com o Senhor, entristecia João pelo que ele via e pelo que as pessoas temiam várias coisas. As pessoas temiam a morte, as pessoas temiam o grave acidente, as pessoas temem Covid, as pessoas temem muitas coisas, mas não temem a Deus, nem ao seu Filho. No grande dia de julgamento não temem isso, porque se há um temor que todos poderiam tremer diante da presença de Deus, seria que ele julgará todas as nações, todos os povos. E esse julgamento não é mais como hoje. Veja que ainda João lia, transcrevia tudo, como que ainda havia uma oportunidade. O Senhor ainda continua batendo à porta dos corações. Ele ainda continua buscando e perguntando por quem não quer saber dele. Então, nesse texto, Zaqueu é aquele que, como qualquer um de nós, quando necessita e precisa, ele vence todas as barreiras, todos os obstáculos para chegar à presença de Jesus. Foi por causa disso que Jesus ofereceu-se um convite para poder ir à casa dele. A casa de Zaqueu é a mesma como aquela que nós lemos aqui: eis que eu estou à porta e bato. O coração de Zaqueu estava pronto para Jesus entrar. O teu coração está pronto para Jesus? O teu coração sempre estará pronto para o Senhor, independente das circunstâncias, independente das dificuldades? Zaqueu teve dificuldades aqui. É ou não é, pastor? Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, né? E ele tinha uma dificuldade, não financeira, não
nenhuma desse tipo de ordem. Porque ele era um chefe dos publicanos, ele tinha tudo bem, estava com a vida boa, era rico, a Bíblia falava que ele era rico. Então ele não foi atrás de Jesus, atrás de bênção, de cura, não que isso seja errado, né? Eu estou falando no caso Zaqueu. Ele não foi atrás de alguma coisa financeira, não, porque ele estava bem. Só que ele teve curiosidade de conhecer Jesus porque ele tinha um vazio na alma, como todo homem tem, né? E quando Jesus passou por aquele lugar, ele teve uma atitude. Ele olhou e disse, eu não tenho como ver Jesus, porque ele era baixo, pequeno. Mas aí ele tomou uma atitude de subir, né, numa árvore e olhar Jesus passar. E ele achou que ele ia subir naquela árvore e ele ia ter uma visão melhor, porque ele ia ver Jesus passar, mas ia ficar só nisso. Só que ele não sabia que aquele dia tinha sido o dia que Jesus tinha marcado um encontro com ele, sem ele saber. Você sabia que Jesus marca encontro conosco? Porque o Senhor olhou para o coração de Zaqueu, e no meio daquela multidão tinha muitas pessoas ali. Mas quem chamou a atenção de Jesus foi Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu era rico? Não, porque Jesus não se importa com o que as pessoas têm, mas com a sinceridade do coração. Porque Jesus viu que ele subiu naquela árvore verdadeiramente porque ele estava querendo encontrar Jesus. E é isso que o Senhor quer que você e eu possamos entender, que nós precisamos, né? Todo dia querer encontrar Jesus, estar junto de Jesus, e daquele dia em diante a vida de Zaqueu não seria mais a mesma, porque Jesus iria ter um encontro real com Jesus, com Zaqueu, porque Zaqueu abriu o coração dele, tomou uma atitude, subiu numa árvore, fez um esforço. Muitas pessoas querem Jesus, mas não querem se esforçar, não querem orar, não querem ler a Bíblia. Elas acham que é um favor, e não é uma necessidade buscar Jesus. E Zaqueu entendeu, mesmo sem precisar de nada físico, era algo da sua alma, mas ele foi atrás de Jesus. E Jesus o encontrou. Amém, pastor? No verso 2, diz que Zaqueu era chefe dos publicanos e financeiramente ele era bem conceituado. Por esse ângulo, nós podemos entender que não era difícil Zaqueu mandar alguém ir lá onde Jesus estava e olhar tudo e dizer para ele. Mas ele não queria, ele não se satisfaria com isso. Zaqueu queria mais de Jesus, sabe? Nós sempre devemos querer mais do Senhor. Sempre devemos crer que o que temos não é suficiente, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, basta o mal todo dia. E nós devemos crer que todos os dias nós devemos querer mais, porque este mais é o que faz nos vencer amanhã. E aí é o seguinte, aonde Jesus chega, certamente não se engane, ele conhece o coração daqueles que estão alegres no desejo de querer mudança. Ele olhou o coração de Zaqueu, sabe, era aquela porta perfeita. Zaqueu, hoje eu quero ter contigo na tua casa. Sabe o que foi que Zaqueu disse? Como se dissesse, Senhor, a porta do meu coração está aberta, faze como tu quiser. O que tu quiser fazer, eu aceito. Pode entrar. Tu é o dono do meu coração, tu é o dono da minha vida. Agora minha família, tudo que eu tenho está nas tuas mãos. É assim que o Senhor entra no seu coração. Como é que o Senhor não entra no seu coração? Não, eu não quero saber desse negócio de Jesus. Não, isso aí não é para mim. Não, eu estou preparado. Não, rapaz, eu resolvo outra coisa, não pode ser assim não. Olha, não se engane. O estado de necessidade e miséria seria portas perfeitas para o homem receber ao Senhor de todas as formas. Mas ainda assim muitos não querem. Porque a dificuldade, a aproximação, aquilo que o homem tem, a posição. Veja que Zaqueu tinha uma alta posição. Verdade ou não? É verdade. Ele tinha uma alta posição e ele, como o pastor já falou, ele não mandou alguém convidar Jesus. Ele disse, eu vou.
Por quê? Porque ele mesmo queria ter um encontro com Jesus. E aí, no seu lado humano, ele sobe uma árvore, né? E quando Jesus chega perto da árvore, olha para ele, e Jesus diz, desce, Zaqueu, né? Por quê? Porque para a gente encontrar com Jesus, a gente tem que descer. A gente tem que descer do orgulho, a gente tem que descer da soberba, da altivez, do eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, nós temos que descer para encontrar com Jesus. Descer do nosso orgulho, né? Nós temos que descer de coisas que nos afastam do Senhor. Naquele momento, aquela árvore foi o que Zaqueu encontrou para estar mais perto de Jesus. Ele queria ver Jesus de longe. Mas Jesus disse, não, Zaqueu, não é só de longe. Eu quero ter um relacionamento contigo. Porque estar com Jesus não é ir na igreja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não, é todos os dias. Era isso que Jesus quis dizer para Zaqueu. Zaqueu, desce dessa árvore, desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que foi que Jesus fez? Ele se expôs em ir na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era muito mal visto. Zaqueu era como se fosse hoje uma pessoa que roubava, uma pessoa desonesta. Imaginei uma pessoa desonesta que ninguém gosta. E Jesus marcar de ir na casa dessa pessoa. E Zaqueu desceu prontamente. E Zaqueu não disse assim, não, Senhor, acho que hoje não dá certo não, porque eu não me preparei. Deixa para outro dia. Zaqueu desceu e disse, vamos, Senhor. Zaqueu, na hora que Jesus disse, ei, Zaqueu, ele disse, ei, Senhor, estou aqui. Quantas vezes Jesus quer ter um momento com você e você está sempre ocupada, sempre correndo de um lado para o outro. E quando tem oportunidade é com a mente em problema, porque você não aquieta seu coração. Você precisa dar lugar para Jesus entrar na sua vida. Ele não quer ser só o seu Salvador, não. Ele é o seu Salvador, mas Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor das suas atitudes, dos seus pensamentos. Ele quer reger a sua vida. Ele quer que você entregue, como Zaqueu entregou tudo nas mãos dele, né? E ali Jesus foi para a casa de Zaqueu e muitas pessoas ali ficaram com raiva de Jesus, porque como é que Jesus ia para a casa de uma pessoa que era tida como bandido, né? Mas Jesus não é gente. Glória a Deus. Ainda no verso 5, como foi comentado, quando Jesus encontra-se com Zaqueu, aquele encontro maravilhoso que mudou a vida de Zaqueu, é como um dia o encontro que você teve, como que eu tive, que nós tivemos, ou o encontro que você até hoje está buscando ter a ousadia de tomar para também ter a vida mudada através do poder e da autoridade que há no nome e no sangue de Jesus. Quando o Senhor disse para Zaqueu, desce depressa, o depressa não importa o advérbio de modo, depressa. O que importa é a obediência de Zaqueu, o fato de ele ter descido dali. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz que humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Zaqueu estava no tempo da sua exaltação. Para muitos que lêem um texto desse, como pode um homem ser exaltado dando a metade do que ele tem, depois mais 4 vezes sobre o que ele tem? Olha, o fato, como a pastora falou, o fato de Jesus ter olhado para Zaqueu, não é porque ele era chefe da sinagoga, que era chefe dos publicanos, cobradores de impostos do Império Romano. Não era isso. É porque Jesus, ele conhece o coração de seus seguidores, o coração daqueles que ele está chamando, ele conhece. E ele conhecia que o coração de Zaqueu, como falei anteriormente, repito, buscava por mudança. O teu coração busca por mudança? O teu coração, o desejo da tua alma é mudar a tua vida, é ter uma mudança de vida, não ser como você vem sendo ou era, como não deseja mais? Porque o fato de Zaqueu ter descido daquela árvore, e a Bíblia revela que ele disse para o Senhor logo em sua casa que tudo que ele tinha ele dava metade aos pobres. Nós vemos aqui 2 circunstâncias interessantes. A primeira é que nós temos aqui um cumprimento da lei, a obra. E a segunda situação é o que nos faz compreender e crer que Zaqueu não foi justificado pelo Senhor apenas pela obra.
não foi só pela obra. Porque seguindo a obra de Zaqueu, houve o arrependimento. Ele arrependeu-se. Eu quero dizer para você que obra sem arrependimento ou fé sem arrependimento não funciona. É você faz, se arrepende agora e depois você faz de novo. Então não houve arrependimento. Eu disse, aqueles que seguem a Jesus, o Senhor com alegria conhece os seus corações e o desejo é mudar. E aqueles que são por ele chamados, a circunstância envolve arrependimento e não a repetição. Então, lembre-se, não foi apenas o fato de Zaqueu dar o que ele tinha à metade e dar quadruplicado aquilo que ele havia dito que se tivesse tirado. Você lembra quando Davi conversava com o profeta Natan relativo ao seu pecado, que supostamente Natan usou uma alegoria de figura de linguagem sobre a interpretação de um viajante que chegou na casa de um homem que era simples, que tinha só uma ovelhinha, e aquele viajante colocou o olho em cima, que tinha muitas coisas, tinha muito mais do que só uma. E Davi abriu a boca e disse rapidamente, sem pensar, este homem deveria pagar quadruplicado aquilo que ele fez. E o profeta Natan diz, pois é, Davi, pois este homem é você. Sabe, olhamos aqui, Zaqueu conhecia a lei. Zaqueu fazia parte da sinagoga. Ele era um dos representantes daquela instituição, a época de Jesus. Então ele fazia parte, ele estava dentro do quadro da alta cúpula religiosa daquela época. Eu quero dizer para você, como a pastora falou, que muitos se levantaram contra Jesus, porque ele havia convidado ele mesmo para ir à casa de um pecador. Mas Jesus, ele rebate isso aí no final do verso, no verso 10, ele rebateu isso aí. Mas, à época, Jesus, quando na casa de Zaqueu, usando a lei, ele mesmo disse, e o Senhor disse, falou que ele ainda era filho de Abraão. Por quê? Porque ele usou a lei, e a lei seguiu não apenas só a obra, mas obra com arrependimento. E ele disse, 4 vezes devolverei se ainda alguém tiver defraudado. Sabe, eu olho isso daqui e posso imaginar toda aquela multidão que estava ali, porque as pessoas elas são movidas pelo financeiro. Quando aquele homem disse que daria metade do que ele tinha e 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado, meu Deus, pastor, eu imagino a fila lá fora. Com certeza, o cara, eu vou receber, né? Zaqueu, ele tinha uma religião, mas Zaqueu, ele via que a religião que ele estava não estava fazendo o que ele precisava. Na realidade, Zaqueu, ele estava no meio dessa religião, ele fazia parte dessa religião, mas nem a vida dele, nem do que o cercava tinha alguma mudança, certo? Não tinha mudança, fazia as mesmas coisas, então ele não via diferença. E quando ele ouviu falar de Jesus, tudo que Jesus fazia, ele quis ver se Jesus realmente era o Messias, aquele que falava e vivia. Porque existem muitas religiões na Terra, né? Existem muitas pessoas que falam, que ensinam, mas que não vivem, né? E isso é apenas a religião que Zaqueu tinha, que estava tudo bem para ele, mas faltava algo maior, e ele quis ver isso em Jesus. E o que eu acho interessante é que quando Jesus chamou Zaqueu, ele realmente se expôs para estar com Zaqueu. Ele foi para a casa de um pecador, de uma pessoa odiada. Só que Jesus foi para lá, não foi para brincar, não foi para contar piada, não foi para viver o meio dele. Jesus foi para lá para levar luz. A Bíblia fala que nós somos a luz do Senhor na terra. Eu tenho que estar onde tem trevas. É verdade, a luz tem que estar no meio das trevas. Mas é para brilhar, é para fazer a diferença. Não é para sentar na mesa e ficar igual, não, certo? Quando Jesus chegou ali, Jesus fez a diferença. A presença de Jesus constrangeu Zaqueu. Ele olhou para a santidade de Jesus, olhou para o comportamento de Jesus, em nenhum momento chegou chamando-o de ladrão. Jesus não o acusou, com certeza Jesus pregou. Com certeza o Senhor fez uma pregação que fez
Zaqueu refletir, porque Jesus sempre faz as pessoas refletirem. Jesus não quer chegar para ti e dizer o teu pecado, não, porque ele já sabe qual é o teu pecado. Tu que precisa saber qual é o teu pecado. E tu que precisa ser constrangido pela palavra do Senhor, como Zaqueu foi. Jesus ali pregando, Zaqueu disse: ei, eu estou errado. Ei, eu vou devolver. Ei, eu sei que a lei diz que eu tenho que devolver 4 vezes, mas eu vou fazer o que a lei diz. Eu vou devolver a metade dos meus bens e tudo que eu roubei das pessoas. É isso que a presença de Jesus faz na tua vida. Faz com que tu entenda: ei, eu roubava, eu não roubo mais. Eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Eu mentia, eu não vou mentir mais. Ei, eu enganava, mas eu não vou enganar mais. Porque Jesus, ele é santo e a presença dele nos constrange. E foi isso que Jesus fez na vida de Zaqueu. Ele ficou totalmente constrangido, porque na realidade ele era um homem religioso, mas ele não tinha encontrado Jesus. Ele não tinha encontrado a verdadeira vida que ele teve naquele momento. E naquele momento ele se dispôs de tudo aquilo. Ele disse: olha, nada do que eu tenho, dinheiro, riqueza, prazeres, nada disso tem valor, porque ali na presença de Jesus ele encontrou o significado da vida que era em Jesus, porque as coisas desta terra, elas dão prazeres momentâneos, e ali ele encontrou a vida eterna, a paz que ele nunca sentiu, e ele foi transformado com a presença de Jesus. E nós somos agentes nesta terra de levar essa presença de Jesus para aquele que está doente, para aquele que está em aflito, para aquele que está em pecado, mas não para compactuarmos com o pecado, andarmos junto com o pecado, não, mas para fazermos a diferença, ensinar o que é a verdade, né? Estar junto de um pecador, não é eu ter que fazer a mesma coisa que ele, rir das mesmas coisas que ele, não, eu vou falar ali da verdade, e a verdade é Jesus. E foi isso que Jesus fez com Zaqueu. Jesus não chegou lá querendo só alegrar Zaqueu, não, Jesus chegou lá falando a palavra de amor. Não foi uma palavra de acusação, porque Zaqueu já sabia quem ele era, mas o amor de Deus, quando é ministrado através da palavra, há transformação, vidas são mudadas, vidas são quebrantadas, e elas entendem: eu realmente estou errado. E se você entende que realmente está errado, só Jesus pode lhe ajudar a mudar. E foi isso que Zaqueu fez. Amém, glória a Deus. Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Provai de mim e venham, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E ele trará descanso e alívio para vossas almas. Eu acredito que isso aqui toca a cada um de nós. Você saber que se você for a Jesus, ele te aliviará. Saber que se você se chegar até a ele, ele será o bálsamo, ele será o óleo que refrigerará a tua alma. Eu olho isso daqui e eu acredito que naquele momento ali, naquele teatro de operação, que tudo isso se desencadeava, Zaqueu não era mais aquele mesmo homem que subiu e que desceu daquela árvore. Zaqueu agora era feliz. Zaqueu agora, ele havia recebido a libertação e havia sido salvo por Cristo Jesus, como a pastora falou. A palavra que Jesus ali levou contagiou os que ali estavam. E sobretudo Zaqueu. Zaqueu agora estava livre da dor, da culpa, da condenação. Ele agora estava feliz. Sabe, você quer ser feliz? Aproxime-se de Jesus. Não é se aproximar do João, da Marcos, da Maria, não. Se aproxime de Jesus. Porque para se aproximar de Jesus, é necessário que você sinta uma necessidade grande interior, um vazio enorme. É verdade, porque eu senti isso. Foi quando eu me acheguei até ele. E sabe por que eu consegui a vitória? Porque por mim eu não tinha conseguido nada. Porque quando a gente não tem Jesus, a gente busca uma vitória, busca uma saída, e sempre essa saída gera outro buraco. E Zaqueu, agora,
ele aprendeu que aonde a presença de Jesus estava, havia liberdade. Isso fez com que Zaqueu ouvisse, quando Jesus falava a palavra diretamente para os outros, ele também ouviu, que disse que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E isso fecha o que Zaqueu precisava ouvir, que ele era um perdido que foi achado. Como eu disse no princípio do texto, que Jesus é aquele que busca e pergunta por quem não quer saber dele. Mas ele não desiste. Ele não desiste, porque esse é o papel. E eu acredito que nessa noite, como a palavra diz em Apocalipse 3,18, que nós temos que buscar o verdadeiro ouro que enriquece. Buscar o verdadeiro ouro que enriquece, que é o conhecimento dessa palavra. Que a Bíblia diz que Apocalipse 3,18, aconselho-te que de mim busques e compre ouro puro e refinado. Sabe quando você encontrar esse ouro puro e refinado, que está aqui nas minhas mãos, que é a alegria desta palavra na sua vida, você vai acreditar que haverá uma nova provisão para a sua vida de graça e de consolo. Essa é a proposta do Senhor. Amém? E quando o Senhor Jesus, ele disse para Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa. Zaqueu, ele não estava endividado, Zaqueu não estava doente, Zaqueu não estava precisando de nem nada terreno de Jesus, não. Ele estava bem, ele era rico, ele tinha tudo. Mas a salvação da alma dele, todos nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, sim, Jesus um dia vai vir buscar cada um de nós aqui. E a vida eterna só tem em Jesus Cristo, não tem outra pessoa a não ser no nome de Jesus. E Jesus estava dizendo para Zaqueu, Zaqueu, não é a tua religião, não é o teu dinheiro, mas sou eu que estou trazendo salvação para a tua vida hoje. E naquele dia, Zaqueu foi salvo da ira vindoura. Há uma ira vindoura que virá na terra. E nós precisamos estar em Cristo Jesus, perdoados, arrependidos, vivendo uma vida de santidade, dia após dia, com Ele, porque sem Ele ninguém consegue, porque nós somos falhos, somos fracos. Mas Ele deixou o Espírito Santo em nossas vidas, e esse Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos dá força para não pecar, para não viver em pecado. E o que é pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E você tem uma consciência. Quando você está fazendo alguma coisa errada, você sabe que está errado. Você faz escondido, você faz para ninguém ouvir, Porque você sabe que está errado, porque todos nós temos uma consciência onde nós vamos prestar conta com Deus. E naquele momento era o momento de Zaqueu prestar conta com o Senhor. Ele estava dizendo assim, olha Zaqueu, tu entendeu, e hoje a salvação entrou na tua casa. E você precisa deixar que Jesus entre na sua casa, entre na sua vida. Você precisa fazer como Zaqueu. Não se importar com as coisas dessa terra. Zaqueu não quis pensar, agora eu vou deixar minhas farras. Agora eu vou deixar minhas bebidas. Agora eu vou deixar de roubar as pessoas. Não, Zaqueu, eu não quero mais saber de nada disso. Isso não me dá alegria. Esse homem me dá alegria. Esse homem me trouxe paz. Eu quero essa paz. Essa paz que excede todo entendimento, que as pessoas tentam encontrar na droga, na bebida, em relacionamentos, que não tem essa paz só tem na pessoa de Jesus. E Zaqueu abriu o coração dele, deixou Jesus entrar na casa dele, literalmente. Não só na casa dele, mas no coração dele. E ali, Jesus fez a frase final para Zaqueu, para que aqueles que estavam ali ao redor, que não entendiam por que Jesus veio para uma pessoa ruim dessa, nunca queira entender por que uma pessoa ruim Jesus alcança, porque Ele ama as vidas, Ele ama todos, Ele não se importa quando Ele olha para uma pessoa, o que a pessoa fez. Ele quer que a pessoa reconheça que errou, deixe o pecado, porque dali para frente Ele faz tudo novo. Ele olhou para aquele povo e disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido. Embora que na terra ele estivesse bem, com dinheiro, com prazeres, mas para Deus ele estava perdido. Quantos acham que tem tudo, mas não tem nada, como a Bíblia diz, que é pobre, cego, miserável e nu, porque quem não tem Jesus não tem nada. Porque a nossa maior riqueza é a presença dele.
E era isso foi isso que Zaqueu entendeu e que nós precisamos entender e levar isso para quantos Zaqueus? Às vezes tu tem um Zaqueu, teu vizinho, e tu não consegue amar como Jesus amou aquele homem, Jesus santo, entrou na casa de um pecador sujo, de um pecador que aquelas pessoas que estavam ali não queriam estar perto dele. E hoje nós temos às vezes essa religião que nos afasta das pessoas, mas que nós possamos parecer com Jesus e amar as vidas. Jesus não olhou para o pecado dele, Jesus olhou para um coração que estava ali dizendo: eu preciso de paz. E quanto mais as pessoas pecam, mais elas estão distantes do Senhor e o vazio é maior. E o Senhor conta contigo, conta comigo, para que a gente entre na casa dessa pessoa e leve a verdadeira paz, que é a paz de Cristo Jesus. Não tem outro lugar, não tem outro nome, só na pessoa de Jesus. Amém. Dentre a finalização da pastora, só um ponto aqui importante, que Zaqueu ele recebeu Jesus em sua casa, não foi em um campo fora da sua casa. Você imagina, Zaqueu, como foi falado, tinha posses, tinha servos, esposa, filhos, filhas. Imagina aquele homem que era o pregador conhecido, o Messias, entrar naquela casa, como eles não ficaram? Mas a proposta de Jesus não é assustar as pessoas. A proposta de Jesus estava direcionada para o chefe patriarcal daquela casa, que muito influiria na vida de todos os outros que ali estavam. Eu quero dizer que você, quando leva Jesus para sua casa, há uma responsabilidade de você dar um testemunho. Verdade. Qual foi o testemunho que Zaqueu deu? Um testemunho público, porque naquela época as casas elas eram avarandadas e davam para que todos pudessem ver o que estava acontecendo. Por isso que a turba falando como poderia Jesus dar na carne do pecado por causa disso. Mas a proposta aqui é mostrar para você que Zaqueu não se intimidou com nada, o que ele era e quem Jesus representava ser, e o que poderia acontecer por ele ser um chefe de cobrador de impostos do Império Romano. Nada disso impediu Zaqueu de aceitar a proposta de Jesus, em outras palavras, recebê-lo como seu Senhor, libertador e salvador. Então a proposta para você nesta noite: avalie-se a si mesmo. Você acha que o Senhor há quanto tempo está batendo na sua porta? Você acha que bater a porta significa o quê? É só porque, como Zaqueu, que era ladrão? Não. Ele pode estar batendo na tua porta para te chamar a atenção por algo. É ou não é, pastor? Verdade. Por algo. Ele pode estar chamando a sua atenção. Ele pode estar querendo que você entenda que ele lhe ama, mas que você precisa querer a presença dele. Não é só dizer: Jesus me ama, e você continuar na mesma situação. Porque Zaqueu, ele se expôs. Ele disse para todo mundo: eu sou ladrão, mas eu não vou ser mais ladrão. Certo? Ele disse ali, porque todo mundo está dizendo: aí, enganador, pensa que engana Jesus. Jesus não estava sendo enganado, Jesus estava ali para levar vida para Zaqueu. Mas nós precisamos saber o que é que nos aflige, o que é que fica ali martelando para que você não deixe, para que você não seja livre. Peça ao Senhor libertação, né? Chame Jesus para a sua vida, porque a Bíblia diz que nós não conseguimos nos esconder dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como duas chamas de fogo. Ele entra dentro de um quarto que está escondido, ele entra dentro de um carro, ele entra em qualquer lugar, você não consegue se esconder dele. E Zaqueu conseguiu entender esse temor e tremor e disse: eu quero isso aqui, porque isso aqui está me dando paz. Quantas pessoas passam a vida em algumas situações, sabem que não são felizes, não têm paz, mas não conseguem romper por tradição. Porque eu sou assim. Você não nasceu com nenhuma religião. Bebê tem religião? Bebê não tem religião. Alguém ensinou algo para você. E se não está na Bíblia, vá para a Bíblia para você aprender. Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós entendemos que nós não sabíamos a verdade, que nós estávamos no caminho errado. Porque só existe o caminho, que é Jesus. Nós andávamos nos nossos próprios caminhos. Até um dia a nossa vida bater de frente com a parede e a gente não tem mais para onde ir. Mas alguns correm para Jesus e outros dão as costas para Jesus. Mas Jesus quer que você faça como Zaqueu, que você corra para ele hoje. Não importa a situação que você está vivendo. Peça ajuda, aceite a ajuda de Jesus, porque quem chamou Zaqueu foi o próprio Jesus.
Diz, vem Zaqueu. Por quê? Porque ele viu no coração de Zaqueu o desejo de conhecê-lo. Se você tem esse desejo de conhecê-lo, e você diz, mas eu não tenho vontade, eu prefiro as coisas da terra, eu prefiro os prazeres, tenha a humildade de dizer, como um dia eu disse para Jesus, Senhor, eu quero te conhecer. Se tu é real, se revela a mim. E ele fez isso. Tenha a coragem de pedir o Senhor, tenha a coragem de buscá-lo, que ele vai se revelar para você. Amém? A paz do Senhor seja convosco, em nome de Jesus.